podemos, né, eu acho que inicialmente agradecer a todos os participantes, agradecer os nossos patrocinadores. A Jornada Técnica e Comercial faz parte de uma nova iniciativa da Soban, que é o Mix de Aprendizado, que são as nossas palestras patrocinadas, então essa é a novidade que temos também. Contamos com o apoio da VucaFlex, Juliana da VucaFlex está por aqui, contamos com o apoio da Siga 2R e da Bravo. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura de trabalho, desmistificar o CRM. Agradecer o Ricardo Drigala, que gentilmente veio aqui bater um papo com a gente, trazer toda a sua experiência. Então, sejam todos bem-vindos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Legal. Obrigado, Juliane. Eu vou projetar aqui a minha tela, tá? Pedir licença para vocês. Ok. Acredito que todos já estejam vendo a tela, certo? Bem, sim, então agora... Oficialmente, agora, dando uma boa tarde a todos, agradecendo muito a presença de vocês. Eu não poderia deixar de falar que é um prazer sempre, né, estar junto com empresários como vocês, que, na verdade, é quem move a economia do nosso país. Hoje, em particular, uma satisfação adicional por poder estar revendo aqui vários amigos de uma época, né, de uma parte da minha vida profissional que foi muito importante, onde fazia parte aí da família Bandag e, posteriormente, um pedaço também da trajetória na Bridgestone. Então, assim, é uma honra e um prazer muito grande, de verdade, estar aqui hoje, podendo conversar com vocês e tentar mostrar um pouquinho de algo que não é sobre apenas falar de vender pneu, né, recapagem, troca de peças ou qualquer coisa semelhante a isso. Na verdade, hoje, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre sobrevivência de negócio e a evolução de patrimônio. O mercado mudou, todos vocês sabem, a gente vem acompanhando, né? Mudou não só no Brasil, mudou, na verdade, no mundo inteiro, mas no Brasil, em particular, tem estado muito diferente do que já foi anos atrás. E o tema hoje dessa nossa conversa, a minha pretensão aqui, na verdade, é mostrar para vocês uma ponte entre o modelo de gestão baseado em intuição, que ainda vigora em muitas das empresas, especialmente das pequenas e médias, e falar, né, de uma transição para um modelo de alta performance, guiada por dados, guiado por tecnologia. Então, quando a gente fala de desmistificar um pouquinho do CRM, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Se não me engano, Juliana, a estrutura é, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, anota e a gente trata no final, é dessa forma? Podemos sim, Ricardo. Deixamos para o final as perguntas. De qualquer forma, o nosso chat também fica liberado. Se o pessoal quiser inserindo ali, também fiquem à vontade. Tá bom, mas eu queria só chamar a atenção que se tiver alguma pontuação, né, alguma observação pontual, também fiquem à vontade, tá, pessoal? Não precisamos nos prender tanto ao protocolo. Que sejam perguntas mais estruturadas, eu pediria que deixasse para o final, até para que vocês tenham oportunidade de ver o conteúdo inteiro e talvez algumas das perguntas possam ser respondidas ou até mesmo necessidade aí de serem complementadas. Tá? E eu fico aqui à disposição para ajudar da minha maneira. Bem, a ideia aqui, então, como eu já introduzi inicialmente, é a gente trocar impressões sobre o comportamento dos consumidores em geral. Senhor Ricardo, desculpa, foi ativado aqui desativar o som de todos e acabou desativando o som do senhor também. Ok, já ativei. Eu vou voltar brevemente, que eu acredito que talvez tenha sido perdido, mas, na verdade, é simplesmente daqui uma pincelada, né, sobre que eu vou tentar construir com vocês um paralelo entre o que acontece em outras partes do mundo, Estados Unidos, Europa, América Latina de um modo geral, e o Brasil, no que se refere ao tema venda de produto / prestação de serviço. E tentar trazer com isso um pouco mais de clareza sobre o que é CRM, que a gente sabe que, para muitos, CRM ainda
é um mito, né? CRM é confundido com várias coisas e muitas das vezes a gente perde exatamente o sentido principal do que é um CRM, tá? E falar um pouquinho das tendências e contribuições. Então, dessa forma, vamos tentar desmistificar o entendimento sobre esse negócio chamado CRM, que muita gente pensa que é software, mas a gente vai ver que, na verdade, é muito mais que isso, tá? É atitude, é disciplina e é comprometimento. Então, vou falar um pouquinho do cenário global, um pouquinho da realidade na América Latina, vamos falar depois qual é o poder que um CRM bem aplicado tem dentro de um negócio, vamos falar um pouquinho de métricas-chave, e, por fim, eu quero apresentar para vocês um pouco do ecossistema da sigla 2R, que, aliás, não comentei logo no início, mas a sigla 2R é uma empresa de apoio empresarial que nós fundamos agora no ano passado, em 2025, mas que reúne a experiência de bastante tempo de mercado pneu, né, de mercado de desenvolvimento de produto. Então, hoje, a sigla 2Rs é uma empresa de apoio que trabalha dentro de um ecossistema de soluções. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente do que se trata isso e vai ficar mais claro. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O pós-venda como motor de lucros, né? Na verdade, se a gente olhar para fora, a gente vai entender que o que está chegando aqui no Brasil, né? Eu digo, ainda está chegando. Para muitos, talvez, pense que, olha, tecnologia, sistemas de relacionamento já é algo muito antigo. É muito antigo no conceito, mas na aplicação a gente vê que ainda está engatinhando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, tá, as grandes operações, eles já entenderam que vender um automóvel, vender um caminhão, vender um pneu, vender, enfim, qualquer produto, é apenas o cartão de visita. Tá? O verdadeiro lucro, o que paga as contas da empresa e gera riqueza, na verdade, está no pós-venda. Segundo a McKinsey, uma empresa de uma agência de pesquisa, já em 2015, cerca de 50% da margem bruta das empresas vinham já de serviços e peças. Tá? O pós-venda não é, portanto, um anexo apenas da loja. O pós-venda é algo de extrema importância. Em muitos dos negócios, ele já passa a ser o primeiro elemento de sucesso, né, responsável pelo sucesso, pela lucratividade de uma empresa. E muitas das vezes, a gente ainda vê esse setor, de certa forma, sendo negligenciado, por N razões, né? Muitas das vezes até por desconhecimento. Então, mas qual é a realidade que nós enxergamos na América Latina? Tá? Na América Latina, a gente observa, de um modo geral, né, todos os países aqui da América Latina, não só o Brasil, mas que, de um modo geral, o empreendedor ele ainda depende muito de um fluxo espontâneo, né? Aquele cliente que entra, porque muitas vezes passou na frente da loja e lembrou que precisava de alguma coisa, ou porque está precisando de um serviço emergencial, um socorro, e aí ele pega, entra e para naquela loja. Né? Trabalhar assim, de certa forma, é muito perigoso. Por quê? Porque a gente acaba não tendo previsibilidade, né? O lucro o faturamento, ele acaba ocorrendo, muitas vezes, sem o devido controle do gestor, o devido controle do empreendedor. E sem métricas, que também é um outro problema associado, normalmente, o empresário ele não sabe quantos clientes voltarão, né? Ele não sabe quanto que deixou de vender por não oferecer um determinado serviço adicional, que poderia estar alinhado ou sendo demandado por aquele cliente. Muitas vezes também ele acaba ele acaba não oferecendo um serviço adicional. E com isso ele acaba deixando dinheiro na mesa para a concorrência, muitas vezes que já está atenta a esses fatores e preparada para agir de forma mais eficiente. Então, é disso que eu quero chamar a atenção de vocês ao longo dessa nossa conversa, para as oportunidades que muitas vezes são deixadas na mesa por falta, repito, não de sistema, mas muitas vezes por falta de uma determinada atenção ou até mesmo disciplina de se olhar o negócio de maneira mais ampla. O que os grandes players, na verdade, fazem de diferente, então? Na verdade, eles padronizam,
né? A padronização acaba sendo uma das palavras-chave. A recepção, por exemplo, do cliente, não pode depender do humor do consultor técnico, do vendedor, ou seja, de quem for que esteja atendendo o cliente, né? Ela segue um rito. O atendimento segue o rito, deveria seguir um rito. Então, por exemplo, o checklist, muitas vezes a gente fala, mas acaba sendo colocado em segundo plano. O checklist, muitas vezes, ele acaba sendo opcional, né? Um uso opcional dentro da loja. E é exatamente a ferramenta que revela, muitas vezes, o que o veículo precisa e que o cliente não viu, que o cliente não sabe. Quando a gente comunica de forma proativa, a gente gera confiança. Tá? E qual é o resultado de maior confiança? Maior fidelização. Há pesquisas também que dizem que mais de 80% da satisfação de um cliente, ele é gerado por um trabalho mais assertivo, por uma conversa mais firme, com maior convicção, tá? E isso acaba gerando, de imediato, um aumento no faturamento desse cliente que está ali diante da loja, que muitas vezes foi lá pedindo algo, um produto, e acaba saindo de lá com a informação de que, na verdade, ele precisava de algo além daquele produto. Mas isso tem que ser feito de maneira padronizada, de maneira tecnicamente adequada, para que se gere a devida credibilidade no cliente. Então, aí a gente fala de recepção padronizada, checklists digitais, comunicação proativa e sistemas de fidelização. Isso, em conjunto, é o que vai, muitas vezes, assegurar um maior sucesso desse empreendimento. Bem, e o CRM, como coração da estratégia, né, o que eu quero dizer aqui com isso? É que, na verdade, a mudança já começou também a acontecer aqui no Brasil, tá? Não só fora do país. Alguns centros automotivos já estão trocando o eu acho pelo eu sei. A diferença entre o negócio que apenas sobrevive e aquele que cresce exponencialmente. Tá? Está onde a diferença? Está na capacidade de converter o atendimento de todo santo dia, que é feito na loja, em informação que se pode usar para tomar decisões. Tá? Na verdade, sair do escuro. Isso é o que a gente chama de um CRM bem aplicado e que se torna o coração da estratégia do negócio. Se a gente falar de números reais, a gente poderia dizer o seguinte: um checklist digital, que hoje está sendo muito demandado e utilizado já por muitas empresas que já se atentaram para a importância, tá? Esse checklist, bem aplicado em muitas das empresas, ele, além, por padronizar, né, a recepção e detectar manutenções preventivas que o cliente, na maioria das vezes, não sabe e que precisa, acaba gerando um incremento de até 20% ou mais no faturamento e, muitas vezes, de forma imediata. O checklist digital nada mais é do que um procedimento padronizado e feito com um procedimento com rito, né? Feito de maneira metódica e não de maneira ao acaso. Tá? Não é mágica, na verdade, é um processo. E o que a gente pode dizer ainda dos alertas inteligentes, que é outro mecanismo que tem sido muito utilizado nesses sistemas mais modernos de relacionamento com o cliente. Tá? Hoje a gente tem ali tanto e-mail, mas principalmente o WhatsApp, que você consegue configurar esse tipo de ferramenta para enviar lembretes, para lembrar mensagens automáticas para o cliente, fazendo com que ele se lembre de uma revisão ou da validade de um orçamento que foi feito e ele acabou não respondendo, não aprovando. Então, você consegue não apenas depender de um funcionário para lembrar disso, como a gente pode deixar isso programado num sistema de atendimento para fazer de maneira automática, e já com o uso da inteligência artificial, que é outro recurso que está à disposição de todos, né, os famosos agentes de IA. Então, quando você tem um sistema integrado, moderno e atento a essas possibilidades, você naturalmente consegue fazer um trabalho mais assertivo e com maior eficiência para gerar resultado. Dispositivos eletrônicos também, que existem hoje para capturar informações, isso já não é de hoje, já é bastante tempo, né, que se existem dispositivos eletrônicos no setor de pneus,
Mas esses dispositivos que no passado demandavam praticamente o comando 100% de um operador, hoje já começam a ter sistemas e dispositivos mais inteligentes, programados, para que possa colher informações de maneira mais ampliada. Informações como, através de um documento, consegue ler toda a especificação, toda a identificação de um cliente e lançar automaticamente numa ficha, economizando tempo de contato do funcionário com o cliente. Você poder fazer leitura, identificação de um veículo através de uma imagem da carroceria ou até mesmo a leitura da placa, e você já atualiza o teu sistema com a informação e ele automaticamente já busca o cliente no teu banco de dados, se ele for um cliente que já tenha passado pela loja. Tudo isso, pessoal, é eficiência, é economia de tempo, e o que gera, de outra forma, também maior credibilidade perante o cliente, dada o uso da tecnologia de forma eficiente. Tá? Então, tudo isso vai gerar, além de credibilidade, vai gerar transparência no trabalho da tua loja com o cliente. E muitas vezes a transparência, essa credibilidade que a tecnologia gera, muitas vezes é mais importante do que o próprio preço, porque isso ajuda você a construir uma autoridade, ajuda a construir credibilidade gigantesca, tanto para a empresa quanto para o próprio colaborador que está ali atendendo o cliente. E, bom, mas, enfim, né, o que é o CRM, que eu tenho falado aqui desde basicamente do primeiro slide, e o que é o CRM no nosso setor, na realidade. Tá? Muitos acham, como eu falei, né, que o CRM é uma agenda de contato, que o CRM é software, mas, na verdade, né, o CRM, que é uma sigla inglesa para Customer Relationship Management, ou gerenciamento do relacionamento com o cliente, é, na verdade, a integração entre a sua estratégia de vendas e a tecnologia existente para construir um relacionamento sólido. Aquele que eu falei no início, deixar o achismo para demonstrar certeza. É transformar a loja, na verdade, numa máquina de relacionamento, que antecipa a necessidade do cliente antes mesmo que o cliente perceba. Tá? Esse é o verdadeiro CRM. E para vocês, né, donos de car center, de truck center, o CRM é também um radar. Eu enxergo mais ou menos dessa forma. Né? Ele avisa quando o frotista precisa trocar pneus, seja por quilometragem, seja por projeção de desgaste da banda de rodagem, em função do tempo. Ele automatiza o pós-venda para saber se o serviço ficou bom. Ele garante que nenhum cliente seja esquecido numa planilha, lá que está perdida, ou num caderno de anotação que o atendente, lá o vendedor no balcão fez, e muitas vezes esquece de dar a continuidade no atendimento com esse cliente. Então, o CRM, ele, na verdade, ele é uma ferramenta que está o tempo todo atento, o tempo todo olhando para o teu banco de dados, olhando para o dia a dia da sua loja, para os inputs que são dados, e ele vai gerenciando isso tudo de uma maneira, obviamente, que pode ser programada, e ele vai fazendo aquele trabalho de bastidor que normalmente a gente esquece, mantendo ativo a tua carteira de clientes com aquilo que você oferece no seu dia a dia. Tá? Então, a gente fala aqui de troca de pneus, revisões automáticas, gestão de frota, monitoramento de satisfação do cliente através de campanhas do tipo NPS. Tudo isso, um CRM bem montado, bem aplicado, num sistema que seja, de fato, antenado com o teu negócio, ele te oferece isso basicamente de maneira espontânea. Tá? Que não exige sequer a preocupação ou atenção de algum funcionário para que isso tudo aconteça. Isso pode ser programado de maneira muito natural ao longo do tempo de trabalho da loja. E aí a gente tem um exemplo, né? É muito comum, quando a gente fala de CRM, que é falar de reativação, né? Reativação de cliente que gera caixa. Tá? E aí tem alguns gatilhos que são muito importantes e que podem ser utilizados no dia a dia. Tá? Por exemplo, clientes que não compram há mais de 90, 120, enfim, 180 dias, que não compram há mais de determinado tempo que você entende ser importante acompanhar.
Esses clientes, na realidade, eles são dinheiro parado no seu estoque. Porque se você tem um cliente que você pode estar vendendo para ele várias vezes ao longo do tempo, mas você esquece de provocá-lo no momento certo, no momento, muitas vezes, da oportunidade de compra, né, que ele tem, você acaba deixando produto parado no estoque, em outras palavras, é você deixar dinheiro parado no teu caixa, tá? O CRM, ele atua, então, como um gatilho, ou ele pode atuar como gatilho. O foco não é empurrar produto para um cliente, mas sim utilizar e servir de um script consultivo, né, onde ele ajuda o cliente a evitar paradas inesperadas, no nosso caso aqui, falando de serviços automotivos, evitando riscos à segurança do cliente. E qual é a taxa de recuperação de um cliente inativo? Se eu perguntar hoje, né, para a maioria dos empresários, qual é a taxa de recuperação dos seus clientes? Muitos dos empresários vão ter dificuldade em responder, uma coisa que é tão importante. Porque se é importante a gente conquistar cliente novo, manter os clientes já conquistados é mais importante ainda, né? É mais barato você vender para um cliente ativo e satisfeito do que você buscar por clientes novos. Então, quando a gente fala de reativação, não é a reativação do cliente perdido, mas é a reativação ou a manutenção do cliente já conquistado de maneira ativa na sua loja, ativo nos seus negócios, fazendo compras recorrentes, né, e dando menos oportunidade para que a concorrência ocupe esse espaço. Então, essa é uma pergunta simples. Qual a taxa de recuperação ou qual a taxa de reativação? É uma pergunta simples, mas que muita gente realmente tem dificuldade em responder. E se a dificuldade também existe aí com vocês, na verdade, não é que você não tenha experiência ou não sabe, é que muitas vezes precisa-se de uma estratégia. E essa estratégia que não está sendo utilizada ou não está sendo devidamente aplicada. E aí a gente tem alguns indicadores para saber como que essa gestão do cliente está acontecendo na loja, tá? Então, por exemplo, se você olha aí para o seu dashboard todo dia, né? Cada um tem ali alguns indicadores, né? Alguns têm já os dashboards desenhados na tela para mostrar algumas informações importantes, tá? Mas o que você olha e enxerga quando você olha dentro do teu sistema? Tá? Essa é uma pergunta que todos deveriam fazer o tempo todo e verificar se as informações que estão ali disponíveis são, de fato, as informações relevantes e que se precisa de se olhar no dia a dia, para gerar mais negócio, para gerar mais rentabilidade, né? Por exemplo, é muito importante saber a taxa de conversão, ticket médio por segmento, margem real por serviço, tá? Gerenciar uma empresa sem essas informações básicas acaba que muitas vezes é igual pilotar um avião sem um painel. Você pilotar no escuro, gerenciar no escuro. E veja, pela experiência nossa, né, vivendo aí junto a diversos empresários do setor, isso é mais comum do que parece. E repito, muitas vezes, porque o dia a dia consome tanto aquele empresário que ele acaba deixando de dar atenção a informações como essa e é absorvido por outras demandas do dia a dia, que também são importantes, muitas vezes demandas de apagar incêndio, né, e que consome o tempo daquele gestor, e acaba que ele não tem tempo para olhar indicadores que de verdade são muito importantes e cruciais para o negócio. E aí que a tecnologia pode ajudar, porque a tecnologia programada, atenta, focada para essas questões, ela atua como um aliado, né? Ela vai fazer, na verdade, esse trabalho de maneira quase que automatizada, podendo fazer com que o gestor, sim, se ocupe dessas demandas emergenciais, mas que tenha ali um porto seguro, porque tem um sistema, uma tecnologia cuidando desses indicadores e mostrando a ele, sempre que necessário, para que a tomada de decisão seja melhor tomada, né? Então, assim, como a gente pode observar, o que eu estou tentando construir com vocês até aqui, é que investir em um bom CRM não é apenas falar de software. Nós não estamos falando só de um sistema. Nós estamos falando de previsibilidade de receita.
né? Ao transformar dados em atendimento personalizado, a gente eleva o ticket médio e a gente garante a recorrência. Um mercado competitivo como é o mercado de pneus, mercado automotivo, especialmente no Brasil, no momento que a gente vive, a inteligência de dados é o que vai separar uma loja comum de uma operação de alta performance, né? Esse é o nosso entendimento, o entendimento da sigla 2R, que se coloca já desde do ano passado. Nós temos aí, recentemente, né, que construímos e constituímos essa empresa, embora mais de 30, 40 anos aí de experiência no mercado de pneus, mas a gente resolveu, a partir do ano passado, trazer uma proposição nova para o mercado de pneus brasileiro, tá? Porque a gente entende que a ruptura, muitas vezes, ela é necessária para que se tenha um futuro melhor, um futuro de maior engajamento, um futuro de melhor resultado. A gente sabe, né, que todo o processo de mudança é incômodo, é difícil, gera desconforto, gera insegurança, mas a ruptura com velhos hábitos, com aquilo que a gente fala assim, isso aqui eu sempre fiz dessa forma, né, então não preciso mudar, romper com isso é que muitas vezes leva a um futuro melhor. E é o que salva muitas vezes uma empresa da mesmice, né, daquele de se colocar no lugar comum, quando, na verdade, a gente precisa buscar o tempo todo um destaque nesse mercado, dado a competitividade que ele exige da gente, tá? Então, muitas vezes, um apoio externo é necessário para ajudar nesse processo, tá? Um apoio externo de alguém que já viveu situações iguais, em diversas empresas diferentes, e através desse olhar do que foi feito em vários lugares e quais os resultados que se obtiveram nesses diversos lugares, muitas vezes a gente consegue se unir a vocês, empresários, que também têm longa experiência, que têm o olhar crítico do negócio, mas a gente juntando essas experiências e diferentes visões, é que a gente acaba, muitas vezes, conseguindo ajudar a se chegar num processo de maior eficiência e, portanto, de melhor resultado. Tendo isso em vista, é que a gente entendeu que era um momento de oportunidade, e agora eu vou falar um pouquinho, aqui entrando um pouquinho na proposição da SIGA, 2R, a gente entendeu que a gente está vivendo esse momento de oportunidade grande. Quando eu digo a gente, nós que estamos aqui no mercado, né, nos colocando como prestadores de serviço, mas de vocês também, empresários brasileiros, tá? Embora haja uma dificuldade, mas aquela história, né? Muitas vezes a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Por mais dificuldade, por mais sombrio que o mercado muitas vezes se mostra para a gente, sempre vai haver uma oportunidade de se fazer algo diferente e, por isso, se conseguir resultados diferentes, tá? Muitas empresas do segmento que vocês estão inseridos estão passando por uma fase de maturidade, tá? Onde muitas vezes é necessário atualizar métodos e procedimentos, mas também é necessário construir um processo de transição de liderança e comando. Então, aqui a gente observa que não é só uma questão de poder fazer algo novo, fazer diferente, né, o trabalho de uma maneira mais eficiente, mais moderna, mas a gente também está vivendo um momento onde se discute muito a questão de transição de liderança, né, a questão de sucessão, são outros elementos importantes de serem observados. E a sigla 2R, então, ela se coloca dessa forma. Nós temos tecnologia sendo necessária para trabalhar o mercado de uma forma mais cuidadosa e inteligente, e aí eu estou resumindo isso no que a gente chama de CRM, que é fazer uma boa gestão do seu cliente através daquilo que se gera de informação dentro da empresa, mas também necessário olhar para o negócio enquanto legado, né? Ou em que momento que a minha empresa está, em que momento da liderança essa minha empresa está, né? Eu, enquanto fundador, enquanto empresário que constituí esse patrimônio, como que eu vejo essa empresa daqui mais alguns anos? Eu tenho para quem deixar, eu tenho quem vai me suceder e dar continuidade a esse meu legado, né? Se não, como que a gente pode, como que a gente deve proceder? E se a gente tem esse sucessor em mente,
como que a gente deve fazer a transição. Então, isso é um pouquinho aqui da visão da SIGA 2R, quando nós pensamos sobre o setor e falando, poxa, tem, acho que bastante oportunidades ou bastante possibilidades de se ajudar esses empresários a pensarem a respeito disso, né? Porque muitas vezes é uma posição muito solitária, né? Vocês que são aí os gestores dos negócios, muitas vezes estão numa posição que acaba que não tem muita facilidade de trocar esse pensamento ou de trocar essa ideia de como fazer. E aí a gente se coloca à disposição para fazer esse trabalho. Nós representamos a Bravo Digital Solutions, é uma empresa argentina que tem sede em Miami também, né, no que se refere à plataforma de gestão. Tem uma plataforma inteiramente integrada, ela serve tanto como uma frente de loja, vamos dizer, um sistema que faz a gestão operacional, ela tem o sistema de CRM, que faz a gestão do relacionamento com o cliente, e para aquelas empresas que precisam de um sistema completo com RP, a Bravo também tem na sua plataforma essa integração. Então, quando se trata de gestão de loja, operacional e CRM, nós representamos a Bravo como parceiro, e fora o trabalho de plataforma de gestão e CRM, nós fazemos o trabalho, então, de apoio empresarial em diversas áreas. Nós trabalhamos na área de gestão operacional, RH estratégico, comunicação empresarial, assessoria de imprensa, focada no setor de pneus, governança corporativa, compliance, marketing digital, sucessão familiar, mentoria, e também trabalhamos com alguns equipamentos inteligentes, equipamentos eletrônicos, para fazer medição, aferição de pneu, TPMS, enfim, toda essa parte de dispositivos eletrônicos inteligentes, nós também atuamos com isso. E de que maneira? Nós nos colocamos também como um ecossistema de solução, né? Eu e meu sócio na empresa, a gente tem expertise em boa parte das demandas de uma empresa do setor de pneus e recapagem, mas, obviamente, que a gente não tem todas as expertises. E aí é que a gente trabalha, então, com parceria. Porque naquilo que a gente não é o expert, seguramente a gente conhece alguém que é. Ao longo dessa trajetória aí de mais de 35 anos, a gente conheceu muita gente boa, e muita gente boa, quando eu digo gente boa, são empresas, são profissionais que têm uma solução perfeita, adequada, aderente à característica das empresas do setor automotivo. Não tem nada aqueles projetos da NASA, né? O pessoal fala assim, olha, é muito bom, tá bom, quando você vai ver, custa o olho da cara e que não tem aderência com o negócio. Não, o que nós nos procuramos fazer é sempre ligar uma empresa que demanda uma solução com um profissional, com uma empresa que é esperto naquilo, mas que também tem o seu orçamento dentro da realidade do setor de pneus, que é o setor que a gente vive há muito tempo. Então, a SIGA, ela se constitui dessa forma, né? Ela trabalha com essa rede de parcerias, trazendo uma solução adequada do tamanho do bolso de cada empresário para ajudá-lo efetivamente a lograr um resultado melhor naquilo que ele precisa, né? E pelo tempo que ele precisa. Isso é um pouquinho da SIGA. Agora, em relação a Bravo, eu vou dar aqui bem brevemente, tá? Não vou passar de 15 minutos, que é basicamente aqui o tempo que a gente se comprometeu em trazer esse recado para vocês. Eu vou falar um pouquinho do sistema APPRO, que é a plataforma de gestão e de CRM da Bravo Digital Solutions, e que está à disposição no Brasil. Já desde o ano passado, a gente vem trabalhando com tropicalização, com customização, tradução do sistema, e agora, nesse momento, é um sistema que já está pronto e disponível para atender os empresários do Brasil. A Bravo, ela tem mais de 10 anos de inovação na América Latina, tá? São mais de 800 centros de serviço já usuários do sistema APPRO, e desde o final do ano passado, e mais fortemente esse ano, vem se desenvolvendo muito o mercado brasileiro e o mercado espanhol. Então, a Bravo, uma vez que ela já adquiriu essa experiência, ela se sente totalmente confortável através dos clientes dos diversos países aqui da América Latina,
ela está agora levando a sua solução para a Europa, através da Espanha, a porta de entrada, e para o Brasil, que aqui da América Latina é, sem dúvida, o principal mercado do continente. A Bravo, ou melhor, o AP Pro, ele também é mais do que um software, como a gente costuma dizer, ele é um ecossistema. Tá? Ele começa oferecendo a possibilidade aos empresários de ingressar com informações de clientes de veículos na plataforma, através de cotações, através de ordem de serviço, tudo eletrônico, 100% digital, com apenas uma única tela, tá? Isso é importante dizer, porque muitos dos sistemas a gente conhece, o camarada, para gerenciar o cliente, ele precisa entrar em 3, 4, 6 telas, muitas vezes, para poder ter um conjunto de informações. No AP Pro, isso tudo acontece em uma única tela com 5 abinhas, e a cada abinha dessa você consegue alimentar informação de veículo, informação de cliente, fazer cotações, orçamentos eletrônicos, tudo com a ajuda da inteligência artificial, que no AP Pro ela se chama Sofia, essa mascotezinha aqui que representa a inteligência artificial nativa da ferramenta, com a ordem de serviço elaborada, ele parte para o apoio, né, para ter o apoio de um checklist também digital. Esse checklist ele é 100% customizável, cada empresa coloca no checklist os itens que acha importante e, portanto, o usuário de AP Pro, ele consegue ter uma oficina totalmente diferente de um outro usuário de AP Pro, porque é totalmente customizável. Cada um consegue colocar a sua cara na ferramenta, para perguntar aos seus clientes aquilo que eles entendem que é realmente importante e efetivo para o seu negócio. Tá? Através dos checklists digitais, como eu falei, com a ajuda da inteligência artificial, a ajuda da inteligência artificial significa que você pode tirar uma fotografia, por exemplo, de uma peça danificada, uma peça desgastada, e a inteligência artificial ela é capaz de fazer a identificação e o diagnóstico daquela peça, fazer a recomendação da substituição, com o laudo técnico já pronto por ela, e que você consegue acoplar isso na ordem de serviço, consegue enviar para o cliente via e-mail ou WhatsApp, para que ele visualize, para que ele entenda o que está sendo identificado, e que, com isso, ele consiga aprovar à distância aquele orçamento, com uma rubrica, isso tudo retorna para a loja, através da internet, isso tudo fica guardado no banco de dados, no cadastro daquele cliente para consulta futura e para, muitas vezes, para proteção e segurança. A gente sabe, né? Muitas vezes a gente oferece algo para o cliente, ele não aceita, e depois aquilo dá problema, ele quer dizer que foi uma falha da loja que não viu. Daqui fica impossível, porque tudo fica registrado, o que foi observado, o que foi proposto, e qual foi a resposta do cliente. Se ele concordou, se ele não concordou com a execução, isso tudo fica arquivado de maneira eletrônica, sem geração de papel na oficina. Todas as informações que são geradas pelo checklist ficam disponíveis para um faturamento posterior. Do faturamento posterior vai gerar os contas a receber, e isso ele se retroalimenta, né, com essas informações, que é aí onde entra o módulo do CRM, o módulo de marketing e gestão de relacionamento, que com essas informações retroalimentadas, ele fica o tempo todo ativado, observando, mapeando e identificando as oportunidades de se fazer um novo contato com o cliente e promovendo com isso a possibilidade do retorno do cliente à loja numa velocidade maior do que ele faria de maneira espontânea. Tá? Então, a Sofia, enquanto um cérebro dessa oficina inteligente, ela é capaz de fazer análise virtual, ela é totalmente personalizável, ela fala linguagem que você consegue treiná-la, ela já é treinada para as atividades da gestão, né, da venda de pneus, serviços, peças, etc., mas ela vai aprendendo continuamente, ela vai aprendendo com a própria experiência da sua loja, com a forma que você se habitua a trabalhar no dia a dia, ela vai aprendendo, por isso que eu falei mais cedo. Independente de termos várias lojas utilizando o mesmo sistema, cada sistema, com o passar do tempo, ele vai se tornando meio que exclusivo, porque ele vai aprendendo com o próprio negócio, com a própria forma de se fazer o trabalho no dia a dia. É um funcionário 24/7,
que não tem 13º, não tem férias remuneradas, não tem nenhuma reclamação de nenhuma espécie em nenhum momento. Então, é de fato um apoio muito grande dado nesse sistema. Aqui é só para que vocês tenham uma ideia, né, do checklist, como é que ele é. Ele é um checklist muito objetivo, prático. A inteligência artificial trabalhando com imagens, identificação de imagens, ela faz elaboração de laudo, envia para o cliente, como eu falei mais cedo, tudo isso acontecendo aqui numa telinha bastante simplificada, tá? E que gera-se, com isso, índices ou indicadores bastante interessantes de retorno e de ganho, tá? Aqui, pela média dos clientes da América Latina, usuárias do sistema, 30% do faturamento é o que eles conseguiram, né, o aumento de 30% do faturamento a partir do uso do checklist. Tá? A cotação após o checklist enviado para o cliente, tá? Em média, nesses 800 clientes da América Latina, apresentaram um crescimento de 40%, ou seja, antes de se fazer o checklist e depois fazer o checklist. Esses são os resultados do desempenho alcançado pela média daqueles 800 clientes. E uma fidelização em torno de 40%. Como que isso tudo é medido? Pelos relatórios e pelas informações que o próprio sistema faz de maneira comparativa na sua base de clientes, de quando era no início e como ficou depois de um período. E essa medição foi avaliada com cerca de 1 ano e meio, beirando 2 anos de utilização da ferramenta. A plataforma, a gente chama, né, o ecossistema AP Pro, é um ecossistema porque, além da base de gerenciamento frente de loja, ele também tem um módulo de leitura digital de profundidade de pneus. No caso do pneu de automóvel, é através de um sistema que roda no smartphone, no tablet, tá? E com um distanciamento aqui de 5 a 10 centímetros do pneu, ele é capaz de fazer a leitura da profundidade de banda, da lateral do pneu, identifica a medida, identifica modelo, se tiver algum dano aparente, identifica, isso tudo com o uso da inteligência artificial, e ela já aponta através de alertas, né, que vai ficar marcado na ordem de serviço, como necessidade de substituição, necessidade de alguma reparação, ou simplesmente a leitura da situação atual dos pneus que vai para um relatório. Isso também já é nativo e já é interligado com a base de atendimento do cliente. Para pneus de caminhões, nós estamos trabalhando numa outra solução, que é um pouco diferente dessa, mais robusta, como é exigido, mas que vai ter a mesma funcionalidade, também de fazer a leitura de profundidade, pressão, se tiver TPMS, conseguir fazer uma aferição automatizada e gerar isso, né, lançar isso num relatório, num checklist, que fica à disposição do cliente. E o cliente pode ter acesso a tudo isso à distância, né? Ele não precisa estar na loja para poder receber esses relatórios. A plataforma de marketing é uma plataforma que permite ao lojista montar verdadeiras campanhas completas de marketing, campanhas de Instagram, de WhatsApp, pode se enviar por e-mail, campanhas com imagens de produto, campanhas promocionais, de desconto, oferta de produto que muitas vezes está parado no seu estoque, você precisa dar uma rotatividade, campanhas de aniversário do cliente, que é, né, o tradicional que muita gente faz. Enfim, não importa qual, a campanha você inventa, a campanha você faz aquela que você quer, e sem precisar de uma agência de publicidade para isso, porque a própria Sofia, que é a inteligência artificial, ela é treinada para montar essas campanhas para o lojista, que não precisa ter nenhuma experiência em marketing, não precisa ter nenhuma experiência em programação, não precisa conhecer prompt de inteligência artificial, nada disso. É um diálogo, da mesma forma que você faz um diálogo com um funcionário ou com um amigo, você põe ali na área específica da ferramenta e ela vai te gerar verdadeiras campanhas com narrativa, com imagens, e fica tudo pronto para você disparar para a base de clientes que você quiser, que você pode filtrar, inclusive. Base de cliente por região geográfica, por tipo de veículo, tipo de pneu, por ticket médio consumido na loja, por determinado produto no teu estoque, enfim, não tem limite para se utilizar os filtros
para se fazer uma boa campanha direcionada ao cliente. Pesquisa de satisfação, né, que muitas empresas não faz, e não faz até porque tem dificuldade em acessar uma pesquisa. Como se faz? O próprio módulo de marketing da ferramenta, ele promove as pesquisas de satisfação periódicas e te dá um retorno de como é que está o nível de satisfação dos seus clientes para com o seu atendimento, para com a sua loja. A sua loja ou as suas lojas, porque é um sistema multiusuário e multifilial. Tá? Enfim, aqui são alguns indicadores também dessa base, né, de clientes da América Latina. A gente verificou que 42% do faturamento total corresponde a clientes com mais de uma compra, ou seja, clientes recorrentes, né, o que é sempre muito bom. O retorno de clientes em oficinas sem CRM costuma ser em torno de 20%, pela experiência, né, e acesso à informação que a gente tem. No AP Pro, a gente atingiu números, o dobro, né, 42%. 48% das visitas correspondem a clientes recorrentes, né, ou seja, aqueles clientes com mais de uma compra. 29% dos itens marcados no checklist veicular normalmente implicam em um acompanhamento na sequência. 25% dos itens, né, que são vermelhos ou marcados como vermelhos ou amarelo no checklist, que foram adicionados lá no momento da inspeção, da ordem de serviço, 25% desses itens é o que promovem também um negócio adicional do cliente com a loja, e 60% desses itens ficam configurados para envio de alertas e quase 8% geraram cotações. Isso tudo, né, números da base de dados desses clientes. Enfim, pessoal, como prometido, né, eu queria dar um recado para vocês aqui dentro dessa primeira horinha, e a pergunta que eu quero deixar para vocês é exatamente essa, né? Se vocês já estão prontos para digitalizar o centro de serviço que vocês têm, e se vocês já estiverem prontos, a gente teria o maior prazer aqui de dar esse passo junto com vocês. Ficamos à disposição para conversar aí nos próximos dias, de maneira mais tranquila, de maneira mais detalhada, de maneira mais personalizada, de acordo aí com a necessidade de cada um de vocês, tá? Eu fico à disposição, a partir de agora, para responder qualquer pergunta que vocês tenham, esperando que esse rol de informações, embora rápido, procuramos fazer de uma maneira, de fato, resumida, mas que desse alguns insights, na verdade, para provocar vocês a respeito do tema, e, se for o caso, a gente gerar, então, a oportunidade de conversarmos ao longo dos próximos dias, ou, a partir de agora, para algumas perguntas, algumas questões pontuais. É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Ricardo, obrigado. Eu queria só te pedir, não sei se eu vou pegar vocês de surpresa aí, mas tem um videozinho rápido que a gente pode passar, que eu acho que vai dar uma visão um pouco mais completa do CRM para o pessoal, que é mais visual, né? Por exemplo, eu sou muito mais visual do que... então, não sei. Tem jeito, Juliane, de temos sim. Vamos. É um vídeo de 4 minutos e meio, tá, pessoal? Já adianto para vocês, é rapidinho. Então, eu vou rodar aqui o vídeo. Olá, eu sou a Sofia Bravo, sua assistente virtual especialista em pós-venda automotiva. Hoje quero te apresentar o Apro Inteligência Artificial 2.5, a nova versão do sistema que está revolucionando a forma de trabalhar nos centros de serviço automotivo. Mais rápido, mais inteligente e projetado especialmente para você. Com o cotador inteligente do Apro, você pode gerar orçamentos em minutos, adicionar produtos, serviços e todos os meios de pagamento disponíveis. Tudo fica registrado de forma profissional e clara, pronto para compartilhar com seu cliente. Você pode registrar as informações do cliente em 1 minuto. Ao subir uma foto do veículo, eu detecto automaticamente a marca, o modelo e a placa, para que você possa preencher os dados de forma rápida e sem erros.
Além disso, se precisar, posso sugerir as manutenções recomendadas pelo fabricante e também responder qualquer dúvida. Por exemplo, de quantos em quantos quilômetros se troca a correia dentada de um Fiat Cronos? Eu respondo na hora com informações detalhadas. Complete o checklist digital carregando fotos de qualquer dispositivo. Eu te ajudo a identificar danos e observações automaticamente. Esse checklist é totalmente configurável. Você pode definir os itens do veículo que deseja inspecionar conforme o tipo de serviço. Ao completar cada item, é possível marcar se o estado está ok, se precisa de uma troca preventiva ou uma troca urgente. Essa etapa é fundamental, porque permite que o AP Pro envie lembretes automáticos por WhatsApp para que o cliente retorne no momento certo para realizar a troca ou reparo do componente verificado. Com o Scanpro, você pode escanear o estado dos pneus diretamente do seu celular e gerar um relatório técnico profissional na hora, pronto para compartilhar com o cliente por WhatsApp. Depois de finalizado o serviço, você pode emitir a fatura diretamente no Odoo. Graças à integração com o AP Pro, todas as informações da ordem de serviço são transferidas automaticamente, sem precisar digitar tudo de novo. O resultado: uma solução 100% integrada que conecta cada etapa do processo do seu negócio. Desde o primeiro contato com o cliente até a fatura final. Agora você pode gerenciar vendas, estoque, finanças, clientes e muito mais, tudo em um só lugar. Organize sua agenda por setores, técnicos ou tipos de serviço. E visualize o desempenho da sua oficina em tempo real, direto no painel de controle. Receitas, serviços realizados, clientes atendidos, tudo em um só lugar. Com o BMP, o módulo de marketing direto, você envia campanhas em massa por WhatsApp e e-mail com apenas alguns cliques. Recupere orçamentos abertos, fidelize seus clientes e programe lembretes automáticos para que eles voltem exatamente quando precisam. Eu posso te ajudar a criar campanhas personalizadas em segundos. Basta me dizer o tipo de campanha que quer criar, e eu escrevo a mensagem ideal para você. E isso não é tudo. No BMP, você também pode visualizar os resultados de cada campanha, vendas, receitas, mensagens enviadas e muito mais. Digitalize seu centro de serviços com o AP Pro Inteligência Artificial 2.5. Mais produtividade. Mais clientes. Mais inteligência. Estou pronta para te ajudar a transformar o seu negócio. Olha isso aí, pessoal. Esse é um pouquinho do que a plataforma se propõe a fazer. Muito legal. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, mas eu tenho, por exemplo, uma pergunta sobre o checklist, né? Que eu vi que é uma parte da ferramenta que eu particularmente gosto muito. Então, quando o cliente chega na loja, né, Ricardo, pelo que eu entendi, a hora que o vendedor usa o CRM para fazer o cadastro, caso ele não é a primeira vez, entra com os dados do cliente, depois já entra com os dados do carro, e aí ele encaminha esse carro do cliente para o responsável pela pista, lá pelo pátio. E esse responsável pelo pátio, ele vai pegar um telefone celular, que vai ter o aplicativo lá no telefone celular, e vai fazer um roteiro em volta do veículo, seguindo uma ordem já definida pelo próprio sistema. Quer dizer, na verdade, o sistema é bem aberto, mas a loja pode definir, dos itens todos que são possíveis de checar, qual interessa para ele checar. Se são todos ou só alguns, uma quantidade de itens. É isso aí mesmo, Ricardo?
Exatamente isso. Cada loja pode montar o seu checklist com os itens que entende importante, na ordem que entende importante de ser feito. O mecânico ali, né, o responsável pela inspeção, vai seguir, portanto, um roteiro, essa é a padronização que a gente fala, né, que ajuda, e ele vai anotando, verde, amarelo ou vermelho para cada item. Verde está tudo ok, o amarelo requer alguma ação preventiva ou cautelar, e o vermelho é porque realmente requer uma ação emergencial ou imediata. E com base nisso ele anota, né, no checklist, totalmente eletrônico, esse checklist depois é enviado para o cliente. E aí o cliente ele dá o ok, concordando, aprovando aquela proposição de serviço, ou não, ele tem a possibilidade de aprovar um serviço, recusar o outro, enfim, o cliente tem total liberdade, e isso retorna para a loja, e aí a loja tem já automaticamente a autorização para prosseguir com a execução do serviço. Então, isso ganha-se muito tempo, evita-se papel, garante padronização, a ferramenta para utilizar é muito simples, porque é um celular ou é um tablet, aquilo que a loja tem à disposição. Eu posso, inclusive, mandar uma foto para o cliente, né? Por exemplo, vamos supor que eu olhei no veículo e vi que a pastilha de freio do cara está totalmente gasta, eu quero bater uma foto da pastilha e do disco, mostrando que já está riscando e tal. É isso aí mesmo, né? Isso entra no relatório que o cliente vai receber. Exatamente, esse é o ponto forte, gente, porque você pode bater uma foto, pode até um videozinho, se quiser, pode fazer um videozinho, e aí você mostra, olha, como é que está o estado dessa peça. Ah, e um detalhe que eu gosto, particularmente, eu gosto muito. A gente sabe que muitas vezes o mecânico ele tem dificuldade de escrever, ele tem dificuldade de usar uma linguagem, muitas vezes, convincente. Ele tem experiência, mas tem a dificuldade com isso. A inteligência artificial pode ajudar também, porque ela, ao identificar, ela faz uma transcrição de qual é o estado daquela peça e qual a recomendação. Isso já sai como um relatório técnico, numa linguagem sofisticada, uma linguagem profissional. Pelo que eu vi, ela pega, por exemplo, vamos supor que você tire a foto lá da pastilha de freio e tal, e colocou os dados do veículo, colocou que o carro tem 30 mil quilômetros, é um Nivus, Volkswagen e tal. Aí ela vai dizer, inclusive, as recomendações do fabricante em relação a essa substituição, correto? Que a inteligência artificial vai no Google, busca a informação do fabricante e traz para o relatório. É isso mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, não sei se o pessoal viu também a leitura da profundidade de escultura, né? Que também é um outro negócio interessante, que dá para fazer pela câmera do celular. Já aí precisa um pouco mais de iluminação. A gente fez testes, né? Precisar esterçar a roda para que você consiga ver a banda toda, né? Tem todo um procedimento, mas facilita bem também a captura do dado, né? Sim, especialmente se o veículo estiver no elevador, aí fica mais fácil ainda, né? Os testes que a gente acaba fazendo muitas vezes é com o veículo no chão, mas ainda assim é possível, mas com o veículo no elevador, não tem nenhuma dificuldade. Uma outra coisa que eu tomei nota aqui, desculpa, que eu fiz umas perguntas aqui, anotei umas perguntas. Uma delas toda a mensageria que você manda para o cliente, por exemplo, dizendo que... Porque o cliente pode ter chegado lá e pediu só para trocar amortecedor, por exemplo. Chegou lá e falou, eu queria trocar amortecedor. Contou com você e tal, você falou, tá bom, deixa o veículo aí, nós vamos trocar amortecedor. Só que durante o trabalho, o mecânico achou outras coisas, né? Achou pastilha de freio, um disco que está comprometido, um filtro de óleo que está vazando, alguma outra coisa. Essas informações elas são enviadas por WhatsApp e pedem para que o cliente, se ele quer apenas ficar com aquele serviço que ele tinha inicialmente contratado, que é a troca do amortecedor, ou se ele gostaria de já incluir novos serviços, e aí, então, ele teria que aprovar o orçamento adicional. É isso, né? Exatamente isso. E mais um detalhe que eu acho bem interessante, que ele manda separado exatamente desse jeito. Olha, o que você me pediu para verificar foi, por exemplo, alinhamento de rodas. Porém, eu identifiquei que você precisaria fazer uma substituição de uma peça qualquer. Essa informação, ela vai para o cliente, por WhatsApp, só que no sistema ele fica marcado de maneira diferente, ele fica marcado como diagnóstico e, se for fazer a venda, uma venda pós-cheque.
Por que eu acho que isso é legal? Porque, com o tempo, a loja ela consegue medir quanto do faturamento dela está vindo originalmente por solicitação do cliente e quanto por cento está sendo gerado de oportunidade pela equipe, pelos vendedores. Então, com isso, dá para promover treinamento, dá para promover uma série de ações onde esse pessoal fica mais capacitado a alavancar o resultado da loja. Por isso que alguns daqueles percentuais que eu mostrei na apresentação, né, de taxa de retorno, aumento de faturamento, é porque, de fato, a plataforma ela estimula o pessoal a gerar oportunidades novas. Beleza, Ricardo, obrigado aí pela explicação. Fiquem à vontade aí, pessoal. Quem tem Car Center aí, é o momento de perguntar. Obrigada, viu, Richard? E, bom, pessoal, podem inserir as perguntas no chat ou simplesmente abrir o microfone aqui. Ricardo está à disposição de vocês. Obrigada, viu, Ricardo? Muito obrigada. Imagina. Tem uma pergunta que o Fernando quer fazer, mas não tem coragem de fazer. Fernando da Colcap. Fernandão, você quer saber se isso aí dá para fazer uso também no Truck Center? Correto, não? Bem, é isso, Fernando? Não sei se ele está em talvez uma ligação. Verdade, Richard. Dá para usar no Truck Center, tá? Da mesma maneira, a gente consegue... Na verdade, na nossa base aqui de teste, que eu uso normalmente para falar individualmente com os interessados, nós já temos checklist montado com perfil de um cavalo mecânico, de um caminhão, de um semi-reboque, enfim, com diferentes veículos, e ali você consegue fazer esse checklist da mesma maneira. Só a questão da leitura de profundidade é que não é o Scan Pro, né? Aí o dispositivo vai ser outro, um dispositivo mais robusto, e que nós estamos trabalhando ainda, finalizando, basicamente, o processo de integração disso com a Apro, né? Mas é perfeitamente fazer o checklist, o acompanhamento, e todas as vantagens, né, os benefícios de se gerenciar o relacionamento com o cliente é a mesmíssima coisa para o caminhão. Inclusive, tem um módulo chamado Meu Garage, que é um módulo que fica na nuvem, mas que a loja, por exemplo, ela pode dar um login e senha e um link, e esse cliente, principalmente frotista, né, ele pode, através da internet, acessar uma página, através de um link, e verificar todo o histórico dele com a loja. Histórico de faturamento, histórico de serviço, andamento de serviço, em tempo real. Isso também é bem legal. E está dentro do ecossistema, dentro da plataforma, não é nada adicional. O Daniel fez uma pergunta aqui no chat, Daniel da Cerrado, que é bem importante aí. Existe a necessidade, vantagem, de integrar o CRM com o sistema de gestão atual da nossa empresa? Provavelmente um ERP ou um outro sistema gerencial que a empresa utiliza. Sim, essa é outra característica do AP Pro. O AP Pro ele trabalha tanto como apenas um módulo de gestão de loja, frente de loja, e mensageria, que é o módulo de marketing. Ele pode ser somente isso, que se integra 100% com o ERP em uso na empresa, através do uso de API, né? A interface é feita com API. Mas eu não tenho um ERP completo e gostaria de ter. O AP Pro ele também tem a versão completa integrada, que é o AP Pro com o ERP Odoo, que é uma plataforma única, já integrada, desenvolvida, e que se instala, e o cliente vai ter não só o frente de loja, mas vai ter toda a gestão administrativa, financeira, contábil, tributária, inclusive já pronta para a reforma tributária brasileira. Então, é possível, então, você ter um RP por completo, é possível ter software de loja para integrar no RP existente, ou aquele cliente, que acho que não é o caso desse grupo, mas muitas vezes o cliente é um cliente pequeno, está iniciando agora, tem uma lojinha pequena, e ele nem tem um RP completo. Tá? Ele faz o faturamento através do site da prefeitura, por exemplo. O AP Pro também serve para ele, porque ele vai dar toda a gestão da loja e ele vai resolver o aspecto da nota fiscal da forma como ele já faz hoje. Então, tem solução para todo tipo e tamanho de empresa.
Ricardo, deixa eu aproveitar esse gancho e falar um pouquinho, né, em relação a operações familiares de pequeno ou médio porte, já que a gente entrou nesse aspecto. O investimento de um CRM nessas ferramentas digitais, ele não acaba sendo alto demais ou complexo para nossa atual realidade? Na verdade, não. Essa é uma preocupação muitas vezes comum, né, nas empresas, mas não, primeiro que a mensalidade não é nada absurda, e mais, né? Se você avaliar, se você pensar o quanto que custa não fazer nada, quanto que custa você não gerenciar de maneira adequada a sua relação com o seu cliente, quanto custa você perder as oportunidades que aparecem todos os dias na loja e você, por uma razão, né, por falta, muitas vezes, do acompanhamento, de estar atento àquilo, você deixa de ganhar. Então, só aí, Juliane, já seguramente paga o uso da tecnologia e vai sobrar dinheiro no final do mês. Maravilha. Pessoal, mais perguntas? Fiquem à vontade. Pegar alguém especializado aí em car center aí, quer ver, ó? Tem cara que entrou aí e conhece muito desse negócio aí. Por exemplo, o pessoal da Fox Pneus, o Almir mesmo, né? Não sei. Vai lá, pessoal. Gostaria só de parabenizar aí o Ricardo pela apresentação e ver que a ferramenta é bem bacana mesmo, consegue realmente captar bastante aí da parte de atendimento de oficina, né? E não só ter autonomia para trabalhar ali de forma única, mas também de integrar, pelo que eu entendi aí, na pergunta do Daniel, né? Enfim, na resposta, no caso a ele. Então, bacana, da minha parte não ficou dúvida, não. Está bem claro aí. A possibilidade também, certamente, de criar campanhas, né? De fazer, assim, integração, interação com o cliente aí, né? Ou seja, mantendo a carteira ativa, conforme o Ricardo colocou muito bem. Então, assim, da minha parte, está tranquilo. Eu consegui captar bem a ideia. A gente tem uma solução RP que consegue nos atender muito bem. Mas na parte ali de oficinas, de ir lá no veículo, fazer inspeção de forma digital, conforme a solução traz aí a possibilidade, né? É bem interessante. Hoje a gente faz a inspeção, mas ela não tem formulário, né? O nosso profissional, né? O técnico de inspeção vai ali no veículo, faz toda a anotação, aí tem realmente a questão das cores, né? Nós usamos, inclusive, o nosso formulário, né? Tem o verde, tem o amarelo, tem ali o vermelho, e aí faz todo o check-up de quais 60 itens, né? E devolve ali para o vendedor, que faz um trabalho depois de apontamento do cliente, que toma a decisão, enfim, mas da forma que você colocou aí, um aplicativo, né, digital, fica bem interessante, né, dinamiza bastante o atendimento, certamente traz uma boa melhoria para a frente de loja, né, de modo geral, para as oficinas, né. Então, parabéns, vocês são de ressaltar mesmo aí, que bem interessante, vou estar aqui depois para aprender ideia com o Rafael, para quem sabe a gente possa voltar a falar e estreitar aí a conversação. Tá? Perfeito. Obrigado, Almir, e pelas suas observações. E é isso mesmo, tá? O sistema ele é bastante prático, objetivo, customizável. E, detalhe, ele já tem um aplicativo para rodar no celular. Ou seja, ele não só recebe uma ordem de serviço iniciada pelo escritório, por exemplo, para dar continuidade pelo telefone, como já existe um aplicativo para o celular, ou seja, o próprio atendente, vamos imaginar que você tem um gerente de pátio, alguma coisa assim, né, um camarada mais de relacionamento ali, que vai depois liderar os mecânicos, ele pode ter o aplicativo por completo no telefone, independente do que está lá no escritório, e agiliza muito o serviço, tá? 100% digitalizado, e de maneira que ele consegue focar naquilo que é de fato importante para aquele veículo e já sai pronto para uma ordem de serviço e, posteriormente, uma nota fiscal. Não tem que ficar repassando, reescrevendo nada. É bem interessante mesmo essa solução digital. Fica evidente o atendimento, né? E essa questão da leitura do pneu de forma automática aí também, a questão das características dele, isso já integrado ali com a IA, né? Que traz uma série de informações, complementa, né? Bem interessante, né? Tá, como diz aí, no patamar bem interessante. Bem, legal. Né? Muito bom. Ô, Ricardo, antes que o pessoal saia aí, você falou para mim que ia ter uma proposta aí, uma condição especial para quem quiser experimentar o sistema.
Para quem quiser experimentar o sistema e a gente poder falar, né, com mais detalhe, mas aqui eu vou dar uma palhinha só, Richard. Mas assim, como a gente está no esforço de introdução da ferramenta no Brasil, embora, como vocês viram, já com bastante clientes aí nos outros países, mas aqui temos que dizer, né, nós estamos numa fase de introdução. A Bravo ela está bastante flexível, então ela está com uma proposta de desconto que pode chegar até 40%, tá, do valor da mensalidade, livre do custo de implementação, porque como toda ferramenta de software, né, normalmente tem um custo de implementação, você tem um custo inicial de implementação, de integração, etc. A Bravo, então, ela está dando, ela está isentando a cobrança de implementação, dando até 40% de desconto, facilitando o pagamento de maneira parcelada. E é o seguinte, ela está dando o direito de se utilizar por 30 dias, os primeiros 30 dias, e se a empresa, né, não gostei, não quero continuar, ela pode encerrar, né, cancelar, sem nenhum custo, sem nenhuma obrigação. E se passar dos 30 dias, falar, não, gostei e quero continuar, quero, né, me desenvolver mais, ela ganha mais 30 dias de isenção da mensalidade. Ou seja, para quem está lá e permanecer, vai ganhar 2 meses de graça, tendo o direito de, dentro dos primeiros 30 dias, se entender que não é para ela e quiser cancelar, ela não tem nenhum custo, nenhuma obrigação. Isso tudo é porque a Bravo, ela acredita tanto na ferramenta que ela acha que ninguém vai desistir, então ela assume o risco de implementar, de integrar, e se a empresa não der continuidade, ela não cobra nada. Ô, Ricardo, vamos supor que eu tenho 10 lojas. Vocês devem ter um preço aí de, sei lá, R$1.000 por licença, mais ou menos. Sabe? Aí, se eu vou pagar 40%, dá R$600 aí por um período, né? Eu estou falando qualquer coisa, depois você me corrige aí os valores. Se eu tiver 10 lojas, vocês abrem uma negociação pelo tamanho da minha empresa ou o valor é fixo e imutável? Não, como eu falei, Richard, nós estamos numa fase de introdução e toda a fase de introdução acaba tendo mais benefícios, sem dúvida nenhuma. Então, para os primeiros clientes, a Bravo está bastante flexível. Então, no caso de tenho 10 unidades, seguramente a mensalidade ela vai ter já um desconto mais importante para quem tem uma única unidade. Isso é fato, né? De acordo com a escalabilidade, acaba-se tendo algum desconto adicional. Mas, olha, eu vou arriscar dizer, estou falando por minha conta e risco aqui. Como nós estamos nessa fase introdutória, e em função do grupo Assoban, tá? Porque eu bati um papo antes com o pessoal lá da Argentina, e fiz aí uma propaganda grande da Soban, viu, Juliane? Então, eu quero aqui correr o risco de falar algo aqui por minha conta, mas eu acho que para o grupo Assoban, independente do número de lojas, a gente conseguiria uma condição comercial diferenciada para os primeiros clientes. Não posso garantir que daqui 2, 3 meses, pós esse bate-papo, vai se manter. Mas agora, até pelas próximas 2 semanas, vamos dizer assim, eu acho que consigo garantir uma condição especialíssima, independente do número de lojas. Ótimo. Ô, Ricardo, legal. E como é que a gente faz para a gente divulgar essa condição aí através da Soban? A gente precisa divulgar alguma coisa. Você prepara alguma coisa, envia para a Juliane. E eu sei que tem coisa que vocês vão querer entrar em contato com a empresa para poder conversar e ver a especificidade do que ele está querendo e tal. Às vezes quer uma integração, às vezes o cara quer um ERP e a gente tem, né, a opção de oferecer para eles um ERP ou não tem. Ele vai usar o dele mesmo, mas vai ter um custo de integração. Como é que ficaria esse custo de integração? Né, essas coisas, custo de hora e tal para isso. Que eu acho que é importante, né? Porque nós não estamos falando de um sisteminha de celular aí, não é não é sistema de banca de jornal. De prateleira, né? Então é uma coisa robusta para o cara instalar e realmente ter isso como o carro-chefe da empresa dele no front da loja, né? E aí, como é que você faz isso daí? Você combina com a Juliane? E a gente... Eu preciso conversar com a Juliane, porque esse é o ponto. Por que eu não trouxe aqui o valor? Porque
ele é muito customizável, então vai depender muito da realidade e da necessidade de cada um, né? Por isso que eu falei aqui de maneira generalizada, em termos de desconto, porque é o desconto aplicado sobre o valor base. Então, isso aí é tranquilo. Mas o valor base depende. Ele precisa do quê? Ele precisa só de um módulo? Precisa de todos? Precisa de RP? Não, vou usar um RP que eu já tenho. Qual é o RP? Dependendo do RP, pode ser mais trabalhoso ou menos trabalhoso. Então, varia muito, tá? Mas, assim, dar uma ideia, eu acredito que eu consiga, passo para a Juliane, pelo menos um valor referencial, mas lembrando a todos aqui, isso é só uma base de referência, de fato. O importante é a gente poder conversar com os interessados, porque daí a gente consegue customizar e, no detalhe, e ver o que consegue potencializar. Ô, Ricardo, o principal sistema do Brasil hoje para car centers, tanto seguradora, concessionária, se chama Moveri. A Bravo está entrando no Brasil com o AP Pro. O AP Pro, ele é competitivo em relação ao Moveri? É só uma pergunta direta. Você, ó, extremamente competitivo, tanto no custo de implementação, na mensalidade, e eu vou te falar na usabilidade, porque eu já conversei com clientes Moveri, tá? E que é uma baita de uma ferramenta, não estou aqui desqualificando, não. Mas ele é complexo, então qual que é o feedback? Para determinados serviços, e eu vou incluir aqui o serviço automotivo, né? O nosso setor, ele acaba sendo complexo, porque a gente precisa de agilidade, a gente precisa de ser um negócio rápido, objetivo, ali para que o mecânico consiga utilizar. E essa é a grande vantagem do AP Pro, que ele é mais fácil, mais objetivo, rápido, simplificado, sem perder robustez em relação ao Moveri. Perfeito. Da minha parte, estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, Richard. Maravilha, Richard. Ricardo, ainda uns minutinhos, se puder esclarecer só uma questão que surgiu de um associado, coloquei no chat para você, que eu acho que é um processo que a nossa rede enfrenta, né? A questão da sucessão familiar. Como é que funciona a ferramenta de gestão com relação a isso? Tá. Então, aí é o trabalho da Siga 2R, né, que é o nosso trabalho de consultoria, né, de apoio empresarial nesse negócio. O que a gente normalmente trabalha de maneira bem, assim, bem rapidinho, a gente marca um dia, fazemos um bate-papo, uma entrevista, pois normalmente a gente tem uma fase de diagnóstico. Na fase de diagnóstico, a gente identifica os pontos-chave da necessidade daquela empresa. Aí, com base nessa informação, a gente formula uma proposição que normalmente passa por um processo de governança corporativa, onde você define alguns rituais, protocolos, regimentos, e ao mesmo tempo você vai conversando com o sucessor e sucedido para que isso aconteça de maneira, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila, para que todo mundo entenda a importância do seu papel naquele momento, mas que o bastão ele possa ser passado gradativamente de uma maneira bastante segura. Basicamente, o trabalho de sucessão que a gente faz é nesse sentido, é diagnóstico, acompanhamento e com uma proposição da construção de um processo de governança. Só para complementar, Juliane, nós aqui da Siga 2R somos certificados em governança corporativa pela BED, né, juntamente com a Board Academy, que é uma instituição aqui nacional. Nós somos certificados por eles e seguimos a metodologia da Board na implementação de governança corporativa. Então, agradecer a participação de todos, muito obrigada. Agradecer de modo especial, Ricardo, Siga 2R, né, a Bravo, em parceria Bravo, nossos patrocinadores, recentes patrocinadores, né? A gente tem ainda uma longa jornada aí pela frente, então agradecê-los de modo especial. Agradecer também a VucaFlex, temos aqui acho que a Juliana, que está também representando a VucaFlex, nossos parceiros também, patrocinadores. E Ricardo, fique à vontade com as últimas palavras. Bem rapidinho, eu só gostaria de agradecer aí a Soban pelo espaço, pela oportunidade, né, da gente estar trabalhando aí com o grupo de vocês. Agradecer aqui aos presentes, muitos destes amigos aí de jornada, então, uma satisfação enorme estar com vocês, muito obrigado. E fico à disposição, né, através do telefone, e-mail, do jeito que vocês preferirem. Juliano, você pode divulgar meu contato de maneira livre, sem problema nenhum, mas a gente fica aí à disposição para bater um papo a qualquer momento, e gostaria muito de ter a oportunidade de visitá-los nas unidades de vocês e falar com
com mais propriedade e particularidade. Tá? Um grande abraço a todos aí.